Shalom, Vrahá, Hag Sameach, muita alegria, muito amor, né? Porque ódio gratuito já tem gente demais emanando por aí. Então vamos ser gentileza, vamos ser compreensão na vida das pessoas, vamos ser luz na nossa vida, porque você sendo luz, você irá iluminar todos que se aproximarem de você. Festa de Hanukkah é uma festa onde festejamos o milagre do azeite. Milagres de Deus em nossas vidas, como indivíduos e como comunidade de um modo geral. Porque, pessoal, Deus, Akadosh Baruch Hu, Ele vê todos nós como uma só pessoa. Somos um com Ele. Você já deve ter ouvido aulas nossas, onde o Rabino Gloiber ensina como Akadosh Baruch Hu governa o mundo através das 10 Sefirot. Essas 10 Sefirot aqui, certo? Isso é só um modelo. Então vamos entender a festa de Hanukkah nas Sefirot. Como Hanukkah é uma festa de 8 dias, o candelabro que usamos durante a festa para colocar as velinhas, para acender as velas, a Hanukkah, ela tem 8 braços. Mas a menorá do Beit HaMikdash, ela tinha 7 braços. Na Torá, o número 7 é altamente significativo, sendo uma das razões o fato de que por Deus, né, ter criado o universo, o mundo, em um processo que durou 7 dias. Está lá em Bereshit, 7 dias. Então, os 7 braços da menorá representam os 7 pastores do povo de Israel, as figuras centrais que influenciam a vida espiritual de todos os judeus até hoje. Quem são eles, esses pastores? Eles são Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aron, Yosef e Davi, o rei Davi. E aparecem nas nossas vidas em diferentes contextos e ocasiões. São os Shupinzim, os visitantes celestiais que visitam toda a Sukkah durante os 7 dias, olha aí o número 7, da festa de Sukkot, a festa das cabanas. Os 7 braços da menorá do Beit HaMikdash representam cada uma de suas contribuições espirituais singulares. Cada uma deles personifica um dos 7 atributos da árvore da vida, da Kabbalah, também conhecido como as 7 Sefirot emocionais. O estudo das Sefirot é um dos alicerces da Kabbalah. E o Rabino Gloiber tem um curso sobre a Kabbalah das 10 Sefirot no nosso grupo fechado de estudo, tá? Elas são, então, modos ou atributos mediante aos quais Deus se manifesta. 3 delas são intelectuais e 7 são emocionais. As Sefirot não representam Deus, mas sim o meio pelo qual a Torá atribui a Deus qualidades e atributos específicos. Sabemos que Deus, Akadosh Baruch Hu, Ele é a essência do bem. Ele é infinito e indefinível, de tão elevado que é. Não podemos definir Deus. O amor, uma das manifestações da Sefirah de Hesed, é uma emanação de Akadosh Baruch Hu, é uma emanação de Deus. E esse mesmo conceito se aplica para todas as Sefirot, todas elas, tá? Elas são emanações divinas por meio das quais Akadosh Baruch Hu, Deus, ele cria, sustenta e se relaciona com toda a sua criação, inclusive com nós, cada um de nós, com você. As Sefirot, ela constitui a composição espiritual de cada ser humano que está aqui nesse mundo. E sobre isso está escrito que Akadosh Baruch Hu, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Isso indica o quê? Porque da mesma forma que Deus interage com o mundo por meio das Sefirot, nós, seres humanos, também interagimos com o mundo por meio delas, das 10 Sefirot. E onde elas estão em nós? Quando uma pessoa utiliza as Sefirot que tem dentro de si, onde elas estão? Dentro de nós, esse modelo. Ou seja, os poderes da sua alma, quando você usa os poderes da sua alma para fazer o trabalho divino, aqui no nosso mundo material, ela desperta as Sefirot nos mundos
superiores. Exatamente. Hesed, o primeiro braço da menorá, representa a primeira sefirá emocional, que é a Hesed, fonte do quê? Do amor, da bondade, da generosidade e da benevolência. A Hesed também é conhecida como Gedulá, grandeza, porque a vida ela provém de Akadosh Baruch Hu e é dirigida a um número quase ilimitado de mundos e de criaturas. O Zohar, que é uma obra fundamental da Kabbalah, se refere a Hesed como o primeiro dia da criação, o primeiro atributo que acompanha todos os demais dias da criação. Está lá em Zohar 1:46a. Então ali representa a benevolência ilimitada com que Akadosh Baruch Hu, Deus, criou tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que existe. E até aquilo que você não vê, não toca. Como descreve até um versículo do Teilim, dos Salmos, que você também deve conhecer, 89:3. Olha lá para você ver, que diz assim, ó: o mundo foi construído com Hesed, bondade. O livro clássico da Kabbalah, chamado de Etz Chaim, ele nos ensina que a Hesed, ela foi o motivo da criação do mundo. O motivo, pessoal. O motivo que Deus criou o mundo. Fazer o bem é da natureza daquele que é bom. A pessoa que é boa, é natural sair dela o bem. É natural ela ser bondosa, é natural ela ser benevolente com as pessoas. Cada dia da semana corresponde a uma das 7 sefirot emocionais. Como nos ensina a Torá, no primeiro dia, Deus criou o quê? A luz. Na linguagem da Kabbalah, no início, uma luz infinita, não essa luz que a gente vê aqui do sol, não. Era uma luz infinita, não condicionada, ela preencheu toda a criação. Toda a criação, ela preenchia toda a criação. E essa luz construiu toda a criação. O primeiro braço da menorá, que simboliza a Hesed, a bondade, a primeira sefirá emocional, refere-se a quem? A Avraham Avinu, primeiro dos patriarcas do nosso povo. Ele é a personificação desse atributo, o homem de bondade e de benevolência, que amava Deus e os homens e praticava uma ilimitada generosidade, material e espiritual. Então, todas aquelas pessoas que têm o nome Avram, são dessa raiz de bondade, de generosidade, assim como nosso querido Avram Gloiber, nosso querido rabino. Então, em nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu, expressamos nossa Hesed por meio de quê? Do nosso amor por ele e por outros seres humanos, por todos os seres humanos. Como nos ensina a Guemará. Uma das formas de a gente se unir a Deus é se comportar como Deus. E as qualidades divinas são as sefirot. Quando uma pessoa pratica a Hesed, a bondade, realizando atos de bondade, amor, generosidade, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo como Deus. Então ela se une e ela está se unindo a Deus, a Ele. Agora vamos falar sobre a Gevurá. O segundo braço da menorá simboliza a segunda sefirá emocional, que é a Gevurá, que significa o quê? Disciplina, força, bravura e justiça. Gevurá é um movimento que segue em direção oposta à Hesed, à bondade. A Hesed, ela representa doação e compartilhamento, mesmo quando de forma incondicional e não criteriosa. Gevurá representa a retenção e retreinamento, digamos assim, né? Do que é o contrário da Hesed. Como um poder da alma, representa o atributo emocional da reverência, do temor e da restrição. Então a bondade, a Hesed, ela é atração e Gevura é repulsa, é distanciamento. Hesed, bondade, determina que se deve doar generosa e incondicionalmente, sem considerar o mérito de quem irá receber. Gevura argumenta contra a doação aquele que não a merece ou que fará mau uso do que receber. Contudo, Gevura também possui um aspecto essencial da bondade divina, você sabia? Pois se a Hesed de Deus, a bondade de Deus, ela fosse restrita,
ela provocaria o anulamento de toda a existência, como no primeiro dia da criação, onde o mundo todo era água, que é a maior manifestação da Hesed. Água, sabemos que é vida, mas água sem limites não dá espaço à vida. Sendo assim, tanto a Gevura quanto a Hesed mantêm a existência do mundo. É o equilíbrio. Tudo nesse mundo precisa de um equilíbrio. A Sefirá de Gevura é a manifestação do poder divino em restringir e ocultar sua luz infinita, possibilitando que suas criaturas recebam a Hesed, recebam essa bondade divina, segundo a capacidade de cada criatura. Receptáculo. Sem serem anulados pela infinitude divina. A Sefirá de Gevura é a manifestação divina que, por meio dela, a Kadosh Baruch Hu, Deus, fez o segundo dia da criação. Quando Deus criou o firmamento, em hebraico, Hakiá, que são os limites materiais, que sem o qual a vida na Terra não seria possível. A Gevura é a Sefirá associada a Yitzhak, Avinu, a Isaac, nosso segundo patriarca. O evento paradigmático na vida do nosso querido patriarca Isaac, foi quando ele anulou sua vontade. O que ele fez? Ele anulou sua vontade, permitindo ser o quê? Amarrado no altar a fim de ser sacrificado por seu pai Avraham. O Midrash ele descreve como Isaac estava em completo controle de si mesmo. Ele não estava fora de si. Ele não foi obrigado ou sabe? Ele estava. O Midrash ele fala que ele estava com os seus plenos poderes emocionais. Ele estava no controle de si mesmo. Ele quis. Ele personificou a bravura, a Gevurah, em sua capacidade e força de dominar seu sentido natural de autopreservação, de querer viver, se autopreservar. Ele anulou, exercendo total disciplina e resiliência quando ele se dispôs a sacrificar sua vida em obediência à ordem de Hashem. Servimos a Deus com Gevura por temor e reverência a Ele. Servir a Deus com Gevura consiste em usar a disciplina para cumprir os mandamentos divinos, não cedendo à tentação. O Zohar, ele nos ensina que assim como um pássaro necessita de 2 asas para voar, também nós, seres humanos, devemos amar e temer a Kadosh Baruch Hu ao mesmo tempo. Amar e temer. Ou seja, servindo a Deus com os atributos de Hesed e de Gevura. Já tinha visto tudo isso dessa ordem, dessa forma? Me conta nos comentários se você já tinha ouvido, estudado Hanukkah nas Sefirot. Agora vamos falar de Tiferet. O terceiro braço da menorá simboliza a terceira Sefirá emocional. A Tiferet, que tem várias definições. Ela é beleza, harmonia, compaixão, misericórdia, verdade e shalom, paz. A Tiferet, ela faz a harmonia entre a Hesed e a Gevura. Se Deus emanasse apenas Hesed, o mundo seria anulado perante sua Gedulá, sua grandeza infinita. Por outro lado, se a Kadosh Baruch Hu manifestasse apenas Gevura, se ele se contivesse totalmente, o mundo deixaria de existir. Pessoal, nosso mundo somente pode existir se Hesed e Gevura se equilibrarem uma à outra. Tem de haver uma constante interação, uma reciprocidade entre essas duas Sefirot. Tiferet possibilita que as duas se autoequilibrem uma à outra, a fim de que este nosso mundo finito, porque ele é finito, possa absorver a infinita benevolência divina sem deixar de existir. Tudo está equilibrado. Nada aqui está fora do controle de Akadosh Baruch Hu.
Tudo está muito bem equilibrado, dosado. No terceiro dia da criação, a Kadosh Baruch Hu determinou um equilíbrio entre água e terra, de forma que ambos sustentassem o reino vegetal, animal e humano. E Yaakov Avinu, nosso terceiro e último patriarca, o que ele personifica? Ele personifica a Sefirá chamada de Tiferet. Yaakov, Jacó, ele foi a primeira pessoa na Torá a revelar o aspecto total das emoções humanas. Ele combina a Hesed de seu avô, Avraham, com a Gevurá de seu pai, Isaac. Em nosso relacionamento com Deus, eu e você, expressamos Tiferet quando o quê? Quando estudamos a sua Torá, que representa a busca pela harmonia, pela verdade, pela compaixão e pela paz. Então, se você busca o estudo da Torá, é porque você busca pela verdade, pela compaixão, pela paz, pela harmonia. E se você busca e se você estuda, você tem que viver isso. Você tem que deixar passar isso para as pessoas. Também exercitamos essa Sefirá glorificando, quando louvamos a Deus por meio do embelezamento, do cumprimento dos mandamentos de sua Torá, que são as mitzvot, que são os mandamentos divinos que Deus ordenou para nós cumprirmos, que estão dentro da Torá. Agora vamos falar de Netzach. O quarto braço da menorá representa a quarta Sefirá emocional, Netzach, que significa conquistar ou vencer. A Netzach expressa a ideia de dominação, ambição e a iniciativa necessária, que é necessária para a gente chegar à vitória. Essa Sefirá caracterizou o quarto dia da criação, quando a Kadosh Baruch Hu, ele criou as estrelas e os corpos celestiais, que são, na verdade, o quê? Que são uma expressão de Netzach, pelo fato de quê? De exercitarem uma medida de dominação sobre todos os seres vivos. Como, por exemplo, a luz do sol, que é essencial para nós, essencial para a vida na Terra. Dia e noite, as 4 estações, o Shabat e os Hagim, que são os dias festivos do nosso calendário judaico, dependem do quê? Do ciclo lunar e do ciclo solar. Os corpos celestiais, eles expressam Netzach de uma outra forma. Eles não se desviam de sua missão, seguindo as rígidas leis que lhe foram impostas por Deus. Entre os 7 líderes do nosso povo, Moshe Rabbeinu, o maior de todos os líderes e profetas que o nosso povo já teve, personificou a Sefirá de Netzach. Todas as ações de Moshe Rabbeinu, elas foram duradouras. Especialmente ao trazer a Torá à terra e a transmitir ao povo judeu. Aquele que serve a Kadosh Baruch Hu com o atributo de Netzach está determinado a cumprir sua vontade. Quaisquer que sejam os desafios ou dificuldades que você ou eu passamos. A qualidade de Netzach que reside na alma de cada um de nós depende do quê? Da confiança que a pessoa tem na missão divina que lhe cabe. Todos nós temos uma missão divina aqui nesse mundo. Ninguém está aqui por acaso, ninguém nasceu para simplesmente nascer. Todos nós aqui temos uma missão. E a qualidade de Netzach, que reside na nossa alma, na alma de cada um de nós, depende de confiarmos nas providências divinas que temos. Então, essa pessoa, ela executará com total determinação, até chegar à vitória. Então, vamos falar de Hod, que é a quinta Sefirá emocional, é a Hod. Traduzida como humildade, entrega, gratidão e aceitação. Hod representa o poder da alma que complementa Netzach. Enquanto Netzach nos impele para frente, para vencermos barreiras, para quebrarmos muros, Hod assegura que nosso sucesso se baseia em nosso reconhecimento da origem divina de nosso poder e força. Assim sendo,
Hod, ela representa sinceridade, humildade e gratidão. É a Sefirá de Netzach que energiza nossa ambição, mas é a Sefirá de Hod que nos obriga a reconhecer que devemos nosso sucesso à providência divina. Hod, ela desperta dentro de nós a humildade de reconhecer que não somos senhores únicos de nossa vida e nossos destinos. Não somos. Netzach se expressa por meio de dominação e Hod por meio de submissão. Às vezes, temos que exercitar nossa Netzach e impor nossa vontade. E outras vezes temos que agir com Hod, submetendo-nos à vontade dos outros, não é mesmo? É assim que funciona. É assim que é. E quando você entende isso, você vive melhor, você se relaciona melhor, você entende Deus, você entende como Ele age, você conhece a sua missão, você conhece seus limites, sua grandeza. Então a Sefirá de Hod, ela caracterizou o 5º dia da criação. E nesse dia, a Kadosh Baruch Hu criou as aves e as criaturas marinhas, que foram os primeiros seres que receberam a benevolência divina. Entre os 7 líderes do nosso povo, Aron, que é irmão de Moisés, que foi o primeiro Kohen Gadol, primeiro sumo sacerdote, a quem personifica a Sefirá de Hod. Sua capacidade de fazer a paz entre as pessoas era proveniente de seu desejo de submeter aos outros em troca de quê? De promover a união entre eles. O que o nosso Aaron querido fazia? Fazia as pessoas fazerem as pazes entre si. Ele era um mediador. Quando 2 pessoas brigavam, o casal, Haz Veshalom, ele ia lá, conversava com um, conversava com o outro, fazia como se um tivesse falado isso, o outro aquilo, para eles se unirem novamente. Em nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu, pessoal, expressamos a Sefirá de Hod, sabe quando? Por meio do autocontrole e o reconhecimento da transcendência divina que está infinitamente acima do nosso entendimento. Exercitamos Hod em nosso trabalho divino por meio do quê? Do reconhecimento de que, apesar de nosso grande empenho e determinação, a vontade de Deus, de Akadosh Baruch Hu, sempre prevalecerá. Por isso que você não tem que ter medo de nada, nem de ninguém. Teu relacionamento aqui, eu digo e repito, é com Akadosh Baruch Hu. Você não tem relacionamento aqui com pessoas. Teu relacionamento é com Deus. Que no final a palavra é dele. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Escreve isso. Por meio de Hod, nós, seres humanos, reconhecemos depender totalmente de Akadosh Baruch Hu. Somos dependentes dele. E percebemos que nossa visão limitada se deve à nossa perspectiva material e finita. Nós somos materiais e somos finitos. E isso pesa. Expressamos nossa gratidão a Deus por todos os favores que Ele nos concede, e Ele nos concede favores todos os dias, inclusive nos acordando de manhã, devolvendo a nossa alma. E a Ele agradecemos por tudo, agradecemos por isso. Obrigado por ter devolvido a minha alma. Grande é a tua confiança em mim. Hod significa ser sincero em nossos atos de gratidão, com Deus e com os outros. E Yesod. O 6º braço da menorá representa a 6ª sefirá emocional chamada de Yesod, que significa o quê? A base, o fundamento. A sefirá de Tiferet, que está acima de Yesod, harmoniza e equilibra Hesed e a Gevura. Dessa mesma forma, a sefirá de Yesod faz a harmonia e o equilíbrio entre Netzach e a Hod. Netzach e Hod tem a ver com dominação ou submissão. A Yesod se expressa por meio do equilíbrio entre a dominação e a submissão na nossa personalidade, tanto no relacionamento entre nós com outros seres humanos e Deus, como na interação que temos com as outras pessoas também. Então é Deus, nós e as outras pessoas. O 6º dia da criação, ele foi feito por meio da revelação de Yesod. Quando Deus, Akadosh Baruch Hu, ele criou o primeiro ser humano.
O homem e a mulher constituem a base da criação. Deus dá a todas as suas criaturas tudo o que elas precisam para a sua sobrevivência. Mas os seres humanos retribuem cumprindo o seu propósito na criação. É uma troca. Deus te dá tudo o que você precisa. Mas você precisa dar continuidade em tudo aquilo que Ele criou. Tudo que Deus criou precisa ser melhorado. E você entra aí para melhorar tudo. O homem e a mulher expressam a Yesod por meio do livre-arbítrio. Você tem o teu livre-arbítrio. Você pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Depende de você. Então, o homem e a mulher expressam a Yesod por meio do livre-arbítrio e temos a possibilidade de quê? De fazer o mal, mas optamos por fazer o bem. A Sefirá de Yesod une Deus à sua criação e um vínculo de empatia e amor infinito. Yosef, Atzadik, o José da Torá, filho do nosso patriarca Yaakov, foi a revelação da Sefirá de Yesod no nosso mundo, nesse mundo material. Como, Rivka? Como que ele foi? Com a sua integridade e retidão, Yosef, José do Egito, resistiu à tentação e teve sucesso em todos os seus esforços, trazendo muitas brachot, muitas bênçãos, salvação e prosperidade para esse nosso mundo, pelo fato de estar constantemente conectado com a Kadosh Baruch Hu. Você está constantemente conectado com a Kadosh Baruch Hu? Utilizamos o poder de Yesod em nossa alma ao sermos fiéis a Deus com intensa vontade e temos o prazer em cumprirmos os mandamentos divinos que nos conectam a Ele, a Deus. Então, quando cumprimos, os mandamentos divinos são para nós nos conectarmos a Deus. As mitzvot são para nós. Você não está fazendo para Hashem. Toda vez que você cumpre uma missa, você se conecta com Deus. É para isso que serve as mitzvot, uma conexão sua direta com Deus. O Midrash ele nos conta que os 6 primeiros dias da criação constituem 2 conjuntos de 3 dias cada, sendo que o segundo conjunto aperfeiçoa e complementa o primeiro. A primeira composição espiritual das Sefirot, Hesed, Gevura, Tiferet, se compara à segunda, que é o conjunto de Netzach, Hod e Yesod. No primeiro dia da criação, que foi feito por meio da revelação da Sefirá de Hesed, Deus criou a luz. No quarto dia da criação, que foi feito por meio da Sefirá de Netzach, Deus criou as fontes de luz, que são o sol, a lua, que nos repassa um pouquinho, né, da luz do sol e as estrelas. No segundo dia da criação, que foi feito por meio da revelação da Sefirá de Gevura, Deus criou os oceanos, quando criou a força da gravidade e outras forças materiais que separam as águas de cima das águas de baixo. E lembrando que Deus não está submisso a essas leis, tá? Ele criou as leis. Então, quando você vê milagres acontecendo, lembre-se, Deus pode tudo, tá? A Gevura, Deus criou, né? Então Deus criou os oceanos e criou outras forças também e colocou limite. Então, no quinto dia da criação, que foi feito por meio da revelação da Sefirá chamada de Hod, ele criou os peixes. E no terceiro dia da criação, que foi feito por meio da revelação da Sefirá chamada de Tiferet, Deus criou a terra seca, como conhecemos hoje. E no sexto dia? O que Deus criou no sexto dia, pessoal? No sexto dia da criação, que foi feito por meio da revelação da Sefirá chamada de Yesod, ele criou o ser humano, ele criou nós, criou Adam Arishon. Todos nós somos filhos de Adam. Malhut, o sétimo braço, que ela tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, Malhut, aqui embaixo. O sétimo braço da Menorá representa a sétima Sefirá emocional, a Malhut, traduzindo como realeza. Essa Sefirá é única entre as 7 Sefirot emocionais. Por quê? Vamos entender por que ela é a única. As 6 primeiras, elas são ativas, ao passo que Malhut é passiva, transmitindo a ideia de receber. A Yesod, a sexta Sefirá, ela combina todas as demais Sefirot e as conecta a Malhut, que é a última, aqui embaixo. Malhut, essa marrom aqui. Isso, essa daqui, Malhut. Então,
A Esod, a sexta Sefirá, ela combina todas as demais Sefirot e conecta ao Malhut, tendo o quê? Tendo recebido a luz de todas as demais Sefirot. Todas as demais Sefirot. Cadê? Tá aqui. Todas as demais Sefirot aqui, ó. Repassam e Malhut recebe. Cadê Malhut? Tá aqui. Aqui embaixo. Isso. Tendo recebido a luz de todas as demais Sefirot, a Malhut canaliza e direciona uma luz unificada ao mundo, harmonizando todos os diversos atributos das demais Sefirot e os projetando para baixo, aqui, para nossa criação. A Malhut é comparada à lua, que não tem nenhuma luz de si própria. Mas toda a luz que vemos na lua, ela é recebida do sol. Diferentemente das demais Sefirot, Malhut, ela não tem nenhuma característica, nem mesmo uma qualidade própria. E isso lhe permite unificar todas as Sefirot dentro de si e as projetar para o nosso mundo. Malhut é o instrumento por meio do qual todo o plano da criação divina passa a existir. A Malhut sozinha, se ela estivesse sozinha aqui, Malhut, né? Se ela estivesse sozinha, ela seria chamada de Nukva, que é o aspecto feminino das Sefirot, o lado receptor. A Malhut é comparada a uma jovem mãe que depois de comer qualquer coisa, lembra da mesa que o Rabino Glórbio sempre dá como exemplo? A mesa cheia de comida, a mãe acabou de ter o bebê, ela senta à mesa, come tudo que tem à mesa. E daí depois ela vai dar o mamá, o leitinho para o bebê. Então ela repassa tudo as proteínas, tudo que ela comeu à mesa, ela repassa para o bebê, filtrado. Então, Malhut é comparada a essa jovem mãe, que depois de comer qualquer coisa, ela transforma isso em leitinho e dá de mamar para o neném. A revelação divina na Malhut, ela é chamada de Shintá, que quer dizer a presença divina. A Malhut, ela é representada pela letra Rei, que se encontra no final do nome de Hashem. A Kabbalah, ela nos ensina que nada ocorre com os seres inferiores a não ser que seja através de Malhut. Nada. Essa Sefirá, ela é conhecida como o arquiteto mediante o qual se fez toda a criação. Está lá em Pardes, Rimonim 11:2. A receptividade inata em Malhut, que chega, mesmo a sensação de vazio, é personificada pelo rei judeu ideal. Quem que é o rei judeu ideal? Que deve ser excessivamente humilde esse rei. Ele precisa estar constantemente ciente de sua nulidade perante o verdadeiro rei dos reis. Ele tem que se anular diante de Hashem. E para isso ele precisa ser humilde. A humildade é como um copo vazio, pronto para receber. A humildade de um rei é o portão que se abre para que ele possa receber o influxo divino, o qual ele, por sua vez, pode compartilhar com os demais. Davi Amelech, o rei Davi, é Malhut. É o 7º líder do nosso povo e personifica a Sefirá de Malhut. Em seus Teilim, nos Salmos, ele se autodescreve como pobre e carente. Pô, mas ele não era um rei? Mas ele se descreve como pobre e carente. Olha o tamanho da humildade. Apesar de descender de uma das famílias judias mais ricas e distintas. No entanto, ele se considerava pobre. Pois assim como alguém que nada possui, porque Malhut não possui nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, Malhut, ele recebe de todas as Sefirot. Malhut está aqui embaixo. Ele não tem nada de si. Ele se considerava pobre, porque assim como alguém que nada possui, ele depende da generosidade dos demais. E o rei Davi, ele reconhecia que todas as suas posses, seu reino, suas riquezas, seu poder, provinham exclusivamente de Akadosh Baruch Hu. Assim, Akadosh Baruch Hu queria e dava para ele, e ele era humilde para aceitar que ele não era nada, que ele era uma nulidade e que Deus era tudo. E é assim que nós também temos que agir. Nós não somos nada. Deus é tudo.
Malhut é o poder que Deus nos dá para que possamos receber dele. Essa Sefirá expressa um relacionamento no qual o que recebe pode retribuir, tornando-se um doador. Olha que maravilha! Você recebe, você se torna um doador. A Sefirá de Malhut caracteriza o 7º dia da criação, que é o quê? O Shabat. As 6 primeiras Sefirot emocionais são ativas, ao passo que a 7ª, Malhut, ela é passiva. Essa ideia ela se aplica ao ciclo semanal. A Torá ela nos pede para trabalhar somente nos 6 dias da semana e descansar no 7º, não é mesmo? O Shabat, o 7º dia, o Shabat sagrado, recebe bênçãos dos outros 6 dias que o precedem. Assim como a Malhut recebe das demais 6 Sefirot e retribui, tornando-se pelo fato de, assim, abençoar os dias da semana que a seguem. Então ela é uma doadora. E o Zohar justamente que nos ensina que através dos 6 dias, que antecede Shabbat, todos os outros dias se tornam abençoados. Então, na forma como você cumpre o teu Shabbat, que você não transgride o Shabbat, não usa celular no Shabbat, vai à sinagoga no Shabbat, se reúne no Shabbat, reza no Shabbat, ou na sua casa ou na sinagoga, se você não tem uma sinagoga próxima. O Zohar justamente nos ensina que através dos dias de Shabbat, então, todos os outros dias se tornam abençoados para nós. Nós expressamos a Malhut por meio da aceitação da soberania divina e do cumprimento dos mandamentos divinos. Então, quando fazemos o trabalho divino com humildade, estamos imitando o rei Davi e manifestando o poder da Malhut, que é o 8º braço da Hanukkah. Os 7 dias da semana, que são caracterizados respectivamente pelas 7 Sefirot emocionais, constituem o ciclo natural da nossa vida. O número 8 representa aquilo que está acima da natureza. Ele já é um número espiritual, ou seja, o sobrenatural. No judaísmo, o número 8 representa o milagroso. Na história de Hanukkah, o azeite, ele ardeu, ele ficou aceso por 8 dias para indicar que a vitória militar dos macabeus sobre os gregos sírios tinha sido um milagre. Foi por isso que ficou aceso. A menorá do templo tinha 7 braços, sendo o 7º representado pela Sefirá de Malhut, personificada então por quem? Pelo nosso querido rei Davi. Já a Hanukkah, que nós usamos hoje, ela tem 8 braços. Simboliza um descendente do rei Davi, que é o Mashiach. A época dele será uma era de paz, alegria e prosperidade para toda a humanidade, caracterizada por fenômenos sobrenaturais. Ela vai ser sobrenatural. Não vai ser nada do que a gente já viu até hoje. Ela é sobrenatural. Então, por isso que a nossa Hanukkah ela tem 8 braços. E por isso que a menorá do Beit HaMikdash daquela época tinha 7. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Pode deixar nos comentários, que eu peço pro Rabino Glória vir aqui responder, tá bom? Hag Sameach, com muita alegria, porque somente quando estamos felizes, alegres, a gente consegue atrair as bênçãos de cima de Deus para a nossa vida. Viver com raiva, viver gritando, viver irado, você acaba se tornando um idólatra. Haz ve shalom. Quem se ira é pior que um idólatra. Um beijo no coração de vocês, com muitas bênçãos, muita alegria, saúde, prosperidade, Hanukkah Sameach, com muita festa, muito doce, muita alegria. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom.